大家好, sejam bem-vindos à 91ª aula do curso de chinês mandarim básico do método 7D. Eu sou a professora Chen e hoje nós vamos continuar o nosso módulo de escrita. Essa e as próximas 4 aulas nós vamos conhecer os traços que compõem os ideogramas. Os traços são importantes na construção dos ideogramas, mas é importante deixar claro que os traços não têm relação com o alfabeto. Cada traço ou a combinação deles não representam uma letra. Também é importante saber que não importa quantos traços tenha o ideograma, ele sempre vai precisar caber dentro do quadradinho imaginário. O que eu quero dizer com isso? Os ideogramas respeitam um limite de espaço. Então, se você começa a escrever um ideograma de um determinado tamanho, então para os outros ideogramas da mesma frase ou parágrafo, você tem que continuar respeitando essas dimensões para que haja um equilíbrio, uma harmonia na sua escrita. E na aula passada nós vimos esses exemplos aqui. Você consegue ver que o primeiro ideograma só tem 2 traços e o segundo ideograma já tem 4 traços, mas tendo mais traços, mas a gente tenta diminuir o tamanho dos traços para que o ideograma final caiba no mesmo espaço do primeiro ideograma, né? Agora, o terceiro ideograma ainda tem mais traços, tem 6 traços. E aí diminuiu mais ainda o tamanho dos traços para que o ideograma final caiba no mesmo tamanho de espaço dos outros 2 ideogramas anteriores, certo? Então, foi isso que eu quero dizer, tá? Então, não importa quantos traços tem o ideograma, tá? Se o ideograma tiver menos traços, a gente escreve o traço com um tamanho maior para que o ideograma preencha aquele espaço do quadradinho imaginário. Se o ideograma tiver mais traços, a gente diminui o tamanho dos traços para que o ideograma fique no mesmo tamanho do ideograma anterior, tá bom? Então vamos começar com o nosso primeiro grupo de traços, que são os mais comuns e importantes. É a base para você aprender os demais traços. Não é necessário aprender o nome dos traços, mas sim o movimento deles. Então, vamos aprender esse primeiro grupo de traços. Esses traços compõem esses ideogramas aqui, tá bom? Então, vamos ver um por um deles, tá? E ao longo, eu vou mostrar para vocês vários tipos de fontes que pode mudar a aparência dos traços, tá bem? Então, vamos lá. Vamos ver esse primeiro traço, que é Tian, tá? O nome do traço não é muito relevante, tá? É importante você aprender o movimento correto, tá? Então, para escrever esse traço, é preciso de você começar nessa ponta aqui de cima e vai descendo assim, inclinado para a ponta, para o canto direito, tá? Então, a gente faz assim, ó. A gente faz assim, ó. Um tracinho só, tá? Não precisa ir e voltar para preencher o espaço, não, tá? Então, você só faz assim, tá? Deixa eu escrever aqui para mostrar para você como que a gente faz o traço, ó. Para escrever o traço Tian, você vem com a caneta, faz assim, ó. Tian e pronto. Para escrever o traço Tian com caneta normal, com lápis, caneta normal, tá? Para escrever qualquer ideograma no dia a dia, a gente não pega um pincel e sai fazendo aquelas artes tudo bonito, tudo lindas, não, tá? Para o dia a dia, a gente pega lápis mesmo normal, a gente escreve ideogramas com lápis e caneta normalmente, tá? Então, para escrever esse traço Tian, ó, imagina essa aqui, a minha caneta, eu faço assim, ó, Tian, pontinho. E acabou. Esse é o traço Tian, tá? Não precisa, professora, eu preciso ir e voltar, fazer assim, bonitinho e preenche esse espaço para que ele fique assim. Não precisa, tá? Não precisa. Imagina o século que a gente vai precisar para demorar para escrever um ideograma. Não precisa disso, tá? Então, a gente, para fazer o Tian, é só assim, ó. Tian, né? E, ó, outro Tian aqui, ó. Tian, tá? Outro Tian aqui, ó. Tian, assim. Normal, tá? Então, faz o Tian desse jeito, tá bom? Então, esse é o traço. Você viu que eu fiz, né? Meio que de cima para baixo. Só que a gente puxa para o canto direito, tá bom?
Então, ó, esse ideograma aqui, nós temos 3 点. Tem um 点 aqui, tem outro 点 aqui, tem outro 点 aqui. Então, para escrever esse ideograma com a caneta normal, eu escrevo assim, ó, 点, né? Aí o outro 点 aqui. Aí eu faço o horizontal aqui, né? Aí eu faço o pie aqui e o outro 点 aqui, assim. Eu faço o ideograma assim, desse jeito, tá? Mas, professora, eu vejo esses traços aqui tá mais grosso, né? Nas pontas, aqui tá mais grosso e aqui no final tá mais fino. É porque é a fonte, tá? Quando você escreve realmente com pincel para fazer a caligrafia com pincel, né? Para fazer esse traço aqui, para deixar mais grosso, você faz com mais força. Você, né, bota o pincel, aperta o pincel com mais força no papel e aí você faz o traço, né, meio que levantando o pincel para fazer, né, essa ponta aqui fininho. Para fazer o T, né, o pontinho, aí você começa fininho, aí você aperta o pincel no finalzinho para que esse finalzinho fique mais grosso, né? Essa já é, né, uma arte, né? Já é caligrafia chinesa, tá? Mas geralmente, quando a gente faz com caneta, lápis, a gente faz mais ou menos assim, desse jeito. Ou então assim, quando a gente faz uma letra mais cursiva, né? Mais rápido, tá? Então, essa última letra aqui, né, essa última fonte, né, no caso todos esses ideogramas significa a mesma coisa, são na verdade o mesmo ideograma, estão variando somente a fonte mesmo, tá? Tá vendo esse primeira fonte aqui, né, para esse traço aqui no final do traço horizontal já tem um triângulozinho aqui, né? Para esse início desse traço aqui também tem um triângulozinho aqui, né? É a fonte, tá bom? Então, igual a letra A, né, também tem várias, né, fontes, né, em português, né? Tá vendo? Essa fonte aqui, da letra A, já não tem nenhum, como posso dizer, elemento, né, que suja o traço, né? Se eu mudar a fonte, né, aí a letra A, né, muda aparentemente, né? Tá vendo aqui, ó, já apareceu esses tracinhos aqui, né, no final da letra A, né, aqui embaixo, como se fosse uma base que acrescentou, né? Então, mudou a fonte, mas não muda o significado, continua sendo a letra A. Então, em chinês também existe, né, existem várias fontes, né, que muda, né, o ideograma fisicamente, mas ainda é o mesmo ideograma, tá bom? Então, essa fonte aqui, né, e essa primeira fonte aqui, geralmente são os mais comuns, que aparecem mais, assim, nos livros, né, romance, revista, tá? E essas últimas fontes aqui embaixo são mais parecidas com a fonte que a gente escreve com manuscrito, tá? Quando a gente escreve com a mão, tá? Com caneta, lápis, tá? Então, olha, como eu falei que dependendo, né, da regra, da ordem que você escreve ideograma, quando a gente faz com uma letra cursiva, a gente consegue perceber se a pessoa escreveu na ordem ou não. Então, por esse ideograma aqui, a gente consegue perceber como que a pessoa escreveu o ideograma. Ó, primeiro ele começou aqui, esse primeiro traço, esse primeiro pontinho. E aí ele vem para esse, aí depois ele começa um horizontal aqui, ó, no finalzinho do horizontal, fazendo voltinho para começar o pie aqui, né? Aí final do pie. E aí por último o tien aqui, tá? Então, ó, observando o início e o final dos traços, a gente consegue rastrear a ordem, né, do ideograma, né? A gente consegue ver como que a pessoa escreveu esse ideograma, tá? Então, cada ideograma eu só botei os mais comuns, tá? Na verdade, existem, né, muitas fontes, tá? Então, bom, para escrever o traço, a gente não precisa ficar desenhando, preenchendo o traço, não, tá? É só seguir aquele movimento, né, de cima para baixo, a gente já consegue desenhar, escrever, no caso, o traço tien, pontinho, tá bom? Agora vamos ver o segundo traço, que é o han, né, horizontal, tá? O han, como eu já falei nas aulas anteriores, a gente precisa seguir, né, da esquerda para a direita, tá? Então, essa é a ordem correta para você fazer o traço han horizontal, tá? Então, quando eu escrevo com a caneta, eu faço assim, ó, han
Pronto, eu fiz um horizontal, eu fiz o traço rão, tá? Sempre da esquerda para a direita, tá bem? E aqui nós temos, né, esse ideograma aqui que tem 3 rãs, tá? Então, nós temos aqui esse rão aqui de cima, esse rão aqui do meio e esse rão aqui de baixo. E por último, temos o vertical. Lembra da regra da escrita? Quando tiver horizontal e vertical, a gente precisa fazer todos os horizontais primeiro, depois o vertical que cruza, né, os horizontais, tá bom? Então, para escrever esse ideograma, eu faço esse horizontal primeiro, agora o horizontal do meio e por último esse horizontal aqui, né, de baixo e por último o vertical. Assim eu faço esse ideograma aqui, tá? Então tem essas fontes aqui, ó. Baseando nessa última fonte, a gente consegue ver a ordem correta, né? Ó, primeiro o horizontal de cima, depois o horizontal do meio e o horizontal de baixo e por último o vertical, tá? Então, geralmente, o horizontal de baixo é maiorzinho para dar força, para sustentar, para segurar o ideograma, tá bem? Agora vamos ver o traço shu, que é vertical, né? Mesma coisa. Aqui tem essa cabecinha aqui por causa da fonte. Quando a gente faz o vertical, a gente faz simplesmente de cima para baixo assim, né? Quando eu escrevo com a caneta, eu faço assim, um traço só, tá? Esse aqui é o shu, vertical, tá? Então, vamos ver, ó, ele está presente nesse ideograma aqui, né? Esse é o shu, esse também é um shu, tá? Esse traço aqui a gente já vai ver que é o pie, tá? Então, como é que a gente escreve esse ideograma, né? A gente vai seguir aquela regra da esquerda para a direita. Então, o traço que está mais do lado esquerdo é esse pie aqui, então eu faço assim, ó. É um traço inclinado, eu faço assim, ele fica inclinadinho, tá? E aqui, de cima para baixo, um shu. E por último, é o shu do lado, né? E por último, é um shu que fica do lado direito, que é o maiorzinho, tá? Então, esse ideograma faz assim, seguindo essa ordem, tá bom? Ó, olhando essa fonte, a gente consegue perceber como que a pessoa fez, né? Fez aqui primeiro, depois o meio, por último, né? O traço que tá do lado direito, tá bem? Agora vamos ver o próximo traço, que é o pie. Pie é um traço que começa, né, em cima e vai terminando para o canto esquerdo, tá? Então você faz em cima e puxa para o lado esquerdo assim. Ele fica inclinadinho assim. Esse é o traço pie, tá? Então, ele está presente nesse ideograma aqui. Esse ideograma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pies. Olha só! E como é que a gente faz esse ideograma? Olha, ele tem o quê? A parte esquerda e a parte direita, né? E a parte da esquerda, ele tem em cima, né? Tem essa parte aqui de cima e tem essa parte aqui de baixo. Então, a gente, né, faz sempre a parte da esquerda primeiro e sendo a parte, né, da esquerda tem em cima, a gente começa de cima para baixo, certo? Então, o primeiro traço desse ideograma, né? Deixa eu apagar aqui. Então, o primeiro traço desse ideograma é o pie. Agora, nós temos esses 3 traços aqui. A gente vai seguir aquela regra da esquerda para a direita. Então, aqui, ó. Primeiro, segundo aqui, né? Segundo e terceiro traço, né? Terminamos essa parte aqui de cima do lado esquerdo. Agora vamos fazer a parte de baixo do lado esquerdo. Então, ó, quando tem horizontal e vertical, a gente faz o horizontal primeiro, depois a gente faz o vertical, né? Agora do lado esquerdo e depois o ten aqui do lado direito, né? Agora terminamos essa parte aqui da esquerda do ideograma. Agora vamos para, né, a parte direita. Sendo que tem, né, a estrutura de cima para baixo. Então, a gente começa, né, o pie de cima, o pie do meio e o pie de baixo. Assim, a gente faz esse ideograma. Tá certo? Tudo bem? Tá? Muito bom! Então, ó, olhando para esse ideograma aqui, a gente consegue ver como que a pessoa escreveu, né? Ou então, esse aqui também dá para ver, ó, como que a pessoa escreveu o ideograma, ó. Né? Então, tá para ver, ó.
Primeiro a pessoa fez o pie, depois dian, depois o outro pie aqui, aí depois o hong, depois o shu, depois aqui ó, pie e o na, e agora pie. A pessoa fez tão rápido que ligou um traço ao outro, né? Aqui também, ó, pie, aqui ó, dian, pie, aí já puxa para o hong, já vem aqui no shu, aí depois o pie aqui, o na nem apareceu, né? Tão rápido que a pessoa fez, né? E aí aqui nós temos o pie aqui, outro pie e outro pie aqui, viu? Então essa aqui é uma letra cursiva, tá? Quando a pessoa faz rápido, aí fica assim, tá bom? Agora vamos ver o próximo traço. Agora vamos ver o traço na. O na começa em cima e vai puxando para o lado direito, tá? E termina com bastante força, tá bom? Na. E agora vamos ver, esse ideograma aqui tem um na. Tem 2 na aqui, tá? Só que como que a gente escreve esse ideograma na ordem correta? Será que você sabe? A gente já treinou, né? Quando a gente viu as estruturas dos ideogramas e também as regras, né? Para escrever um ideograma. Então, esse ideograma aqui, ele tem o quê? Essa parte aqui de cima e tem essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo tem do lado esquerdo e do lado direito. Então, a gente começa a fazer de cima para baixo, depois da esquerda para a direita. E esse ideograma aqui de cima, né, esse elemento aqui, ele tem aquela regra, né, primeiro o horizontal, depois o vertical, depois temos o pie aqui, precede o na. Primeiro faz o pie, por último a gente faz o na, né? Então, a gente já fez aqui essa parte aqui de cima. E agora, essa parte aqui de baixo, nós temos o mesmo elemento, a gente faz a mesma ordem, né? Horizontal, vertical e pie. E aqui nós temos o dian, que é pequenininho, tá? Um dian. Então, quando eu faço com caneta, eu faço assim, desse jeito, tá? Ó, horizontal, vertical, agora o pie aqui. E por último, nós temos um na, maiorzinho aqui. Olha que ideograma lindo, né? Esse ideograma, a gente seguindo essa ordem para fazer, tá? Ó, olhando essa fonte aqui, dá para ver que fez a mesma ordem, né? Que é a ordem correta para fazer esse ideograma, tá bom? Por último, nós temos o traço T. Esse T aqui é muito parecido com o pie, tá? Só que o pie é de cima para baixo, é meio curvadinho assim. E o T é de baixo para cima, ele fica riscando assim, de baixo para cima, tá? E geralmente o T é reto, tá? Ele fica assim retinho, tá? O pie é curvadinha, tá? Então, a diferença entre T e o pie é que o pie é de cima para baixo e vem puxando para o canto esquerdo e é curvadinha. E o T começa do canto esquerdo e vai subindo para o topo direito, tá? Ele vai riscando assim, de baixo para cima, tá bom? Então, cada traço tem o seu movimento, tá? Então, o T a gente faz assim, ó. E seguindo essa setinha assim, ó. De baixo para cima, tá? Só que aí tá esquerda para direita, assim, ó. Assim, tá? Esse é o T, tá bom? Então, aqui nós temos esse ideograma aqui, que tem 2 T aqui presente, né? Esse é o T, esse é o outro T. Então, olha, esse ideograma tem a parte da esquerda e tem a parte da direita. E aqui na parte da direita tem aqui em cima e embaixo, né? Então, vamos começar do lado esquerdo primeiro, né? Só que do lado esquerdo nós temos aqui o quê? Um pontinho em cima, um pontinho no meio e esse tracinho aqui embaixo. Então, vamos começar de cima para baixo, né? Então, o primeiro traço, o segundo traço e o último traço, que é o T de baixo para cima, né? Esse é o movimento próprio do traço T, que é de baixo para cima. Então, a gente tem que seguir, né, a própria regra, tá? Desse próprio traço, tá? Então, terminou essa parte aqui da esquerda, vamos fazer a parte direita, que a gente vai fazer essa parte aqui de cima, que é um horizontal, vertical, né? Agora temos aqui o pie e o dian aqui, né? Fez essa parte aqui de cima, vamos fazer aqui, continuar descendo, né? Pie. Então, depois do pie, a gente faz o na, né? Assim a gente fez a casinha. E essa parte aqui embaixo, nós temos o quê? Uma coluna no meio. Então, a gente tem que
fazer o meio primeiro, depois a gente faz o esquerdo e por último a gente faz o direito, né? E aqui no esquerdo a gente tem em cima aqui essa pontinha e aqui a gente tem aqui o T, que é de baixo para cima, e do lado direito nós temos o pé aqui e por último temos o den aqui para terminar. E assim a gente termina de escrever esse ideograma. Observando que aqui, ó, esse traço T aqui e esse P aqui são realmente muito parecidos, tá? Com o tempo, vocês vão conseguir diferenciar qual é o P, qual é o T, tá? Assim, olhando para o ideograma impresso, a gente consegue diferenciar, porque o T que começa embaixo, então aqui embaixo é mais grossinho. E o P que começa em cima, então aqui em cima é mais grossinho, né? Mas quando a gente escreve com a caneta, aqui ó, tá vendo? Do jeito que eu escrevi, não dá pra perceber aonde que é mais grosso, onde que é mais fino, né? Então não dá pra perceber, né, qual que é o T, qual que é o P, realmente não dá. Mas com o tempo vocês vão conseguir diferenciar, tá? Então essa fonte aqui é mais parecido com o que a gente escreve, né, com caneta ou lápis. E aqui é mais, né, uma letra mais cursiva, né? Tá vendo aqui, ó? Dian, Ti, né? A pessoa fez assim, aí depois Hong, Shu, aqui ó, Pie, Na, aqui assim, aí que Pie, e depois a pessoa vem fazer aqui Na, né? E aqui por último, ó, a pessoa fez aqui ó, no meio, né? Shu, Gou, Dian, Ti, Pie, Na, viu? Tá bom? Conseguiram aprender os traços e conseguiram aplicar todas as regras que a gente aprendeu na aula passada para escrever esses ideogramas? É isso, pessoal! Aos poucos, os seus ideogramas vão sair mais bonitos com o movimento certo de cada traço. Me conte se você gostou da aula. Obrigada, meus queridos alunos! Eu sou a professora Chan, a sua professora de chinês mandarim. E a nossa jornada continua, viu? Então a gente vê na próxima aula. 再见!